Bom dia, aqui é a professora Angélica. Estamos aqui para mais uma aula online. E aí, dando continuidade ao nosso estudo de camada de rede, hoje nós vamos falar do protocolo ICMP. O que é o protocolo ICMP? Então, na verdade, ele é uma sigla do inglês, né, que é Internet Control Messages Protocol, que traduzido para o português significa protocolo de mensagem de controle na internet. E o que seriam essas mensagens de controle? São todas aquelas mensagens que, na verdade, não são mensagens de dados. E elas servem para quê? Para colaborar com o IP versão 4 em algumas tarefas específicas que nós vamos falar daqui a pouco. Mas por que o IP necessita de mensagens de controle? Nós vimos lá atrás que o IP ele sempre vai trabalhar no sentido de se esforçar de entregar os pacotes até o destino. Mas como ele trabalha com comunicação sem conexão, a gente sabe que nem sempre isso acontece. Nós vimos lá atrás que eu posso ter perda de pacotes. Essa forma do IP trabalhar é aquilo que lá atrás a gente chamou de melhor esforço, ou o termo do inglês é best effort. Mas onde que o ICMP ele vai entrar? É que vão existir alguns casos em que eu vou precisar, primeiro, né, às vezes consultar alguma informação de alguns nós da rede. Por exemplo, se algum nó ainda continua ativo, ou consultar qualquer outra informação de interesse dentro de uma rede IP. Ou ainda, notificar aos demais nós da rede sempre que houver a ocorrência de um erro e qual que foi o erro que ocorreu. E aí o protocolo que vai exatamente executar essas tarefas é o protocolo ICMP, que é um protocolo de controle, é um protocolo de camada de rede que vai trabalhar em conjunto com o protocolo IP. E quais os tipos de mensagem que o ICMP pode trabalhar? Então, eu vou ter as mensagens de consulta, que é o assunto que nós vamos ver na aula de hoje, e as mensagens de notificação de erros, que é o assunto que nós vamos ver na aula de quinta-feira. E como que essas mensagens IP são transportadas? Então, normalmente, elas são encapsuladas dentro de um datagrama IP, né, que, obviamente, o datagrama IP ele vai ter um cabeçalho, e as mensagens ICMP elas vão ser encapsuladas na área de dados de um datagrama IP. E como que é o formato dessas mensagens, né? Que tipo de campos que elas têm? Então, eu tenho aqui o meu datagrama IP, o cabeçalho IP convencional, que vai ter o endereço de origem, endereço de destino e todos os demais campos de um datagrama IP convencional que a gente já viu lá atrás. E as mensagens IP e CMP elas vão ter os seguintes campos. Então, ela vai ter um campo que vai ter que me dizer o tipo da mensagem CMP, ele é um campo valor padronizado, o tamanho de 8 bits. O código do motivo do tipo da mensagem, que na verdade ele é um complemento do tipo da mensagem, que vai ter também 8 bits. O checksum ou soma de verificação, que tem por objetivo verificar se houve algum erro em alguma mensagem CMP e o seu cálculo é idêntico ao cálculo que nós já vimos lá para o datagrama IP. O restante do cabeçalho, que vai ter um tamanho variável, né, e esse tamanho ele vai depender do tipo de mensagem que está sendo transportada. E uma seção de dados que também tem tamanho variável, que também vai depender do tipo de mensagem CMP que está sendo transmitida. Vamos falar, então, agora de alguns tipos de mensagens CMP de consulta. Então, nós vamos falar de 4 tipos básicos de mensagens CMP de consulta. Não quer dizer que essas são as únicas que existem, mas são as principais, o que nós vamos tratar na aula de hoje. Então, o primeiro tipo são as mensagens de requisição e resposta de eco, que lá no campo do tipo de mensagem eu vou preencher com o tipo 8 para requisição e o tipo 0 para resposta. A requisição e resposta de marca de tempo, onde lá no cabeçalho eu vou preencher com tipo 13 quando for requisição e tipo 14 quando for resposta.
A requisição e resposta de máscara de endereço, que eu vou preencher com tipo 17, se for a requisição, e tipo 18, se for a resposta. E a requisição e anúncio de roteadores, que eu vou preencher com tipo 10, se for a requisição, e tipo 9, se for a resposta. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro tipo, que é a requisição e resposta de eco. Então, o que seria isso aí? Então, são mensagens que existem com o único objetivo de efetuar diagnóstico da rede, ou seja, identificar eventuais problemas de conectividade entre dois hosts. Então, normalmente, como que funciona? Imagina que um host ele precisa saber se um outro host está ativo, então o que ele faz? Ele envia uma mensagem echo request ou requisição de eco. Se o outro host estiver ativo, o que ele faz? Ele pega aquela mesma mensagem que foi enviada até ele e responde com o echo reply, ou seja, uma resposta de eco. Se quem enviou uma requisição de eco receber a mensagem de resposta de eco, o que isso significa? Significa que aqueles dois hosts estão ativos e são capazes de comunicar entre si. Ou seja, é um indicativo positivo de que há conectividade entre eles. E normalmente na resposta ela também vem incluído o valor do RTT. O que seria o RTT? É o tempo em que a mensagem de requisição gasta para sair do transmissor, chegar no receptor, e que a acrescida do valor do tempo que a mensagem de resposta gasta para sair do receptor e voltar até o transmissor. Ou seja, é o atraso de ida e volta ou simplesmente o tempo de resposta da mensagem entre os dois hosts. Um exemplo muito utilizado desse tipo de mensagem é o comando ping, né, que muitas pessoas usam justamente para testar a conectividade entre dois hosts na rede. O segundo tipo é o de requisição e resposta de marca de tempo. Bom, que tipo de situação que eu vou usar isso aí? Então, normalmente, eu uso esse tipo de mensagem quando eu preciso determinar o tempo de ida e volta, ou seja, o RTT, decorrido para um dado datagrama que trafegar entre dois hosts específicos. Ou esse tipo de mensagem pode também ser utilizada quando eu desejo sincronizar os relógios, ou seja, os clocks entre os dois hosts. Então, se eu tiver em qualquer uma dessas duas situações, eu posso usar as mensagens CMP de requisição e resposta de marca de tempo. Um terceiro tipo de mensagem que eu posso utilizar é a requisição e resposta de máscara de endereço. O que seria isso aí? Então, normalmente é o seguinte, se eu tenho dois hosts na internet, onde eu conheço o endereço IP do outro host, mas vamos supor que ele esteja trabalhando com subredes, e eu não sei qual que é a máscara de rede que aquele host que eu estou me comunicando está utilizando. Então, nessa situação, eu posso enviar uma mensagem de requisição de máscara de endereço para que o outro host possa responder qual que é a máscara correspondente que ele vai estar utilizando. E um quarto tipo de mensagem é a de requisição e anúncio de roteadores. O que seria isso aí? Eu vou utilizar esse tipo de mensagem quando um host que esteja conectado a alguma rede, ele necessita descobrir qual que é o endereço do roteador que está conectado àquela rede em que ele está conectado. E no caso, se esse roteador enviar uma resposta, aquele host ele vai poder determinar se aquele roteador está ativo e operando normalmente. Então, por essa razão, essas mensagens normalmente elas são enviadas por broadcast ou por multicast. Por quê? Porque normalmente o host que precisa determinar qual roteador que está ativo na sua própria rede, normalmente ele não sabe se existe algum roteador e qual que é ele. Então, uma forma de garantir que essa mensagem chegue ao roteador é enviar ela ou por broadcast ou por multicast. E normalmente, quando o roteador responde o pedido de anúncio, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está anunciando a sua presença a todos os hosts que pertençam àquela rede IP. Vamos mostrar agora um exemplo de uma mensagem de CMP de consulta. E aí vamos usar a mais comum que normalmente se usa, que é a mensagem do tipo ping.
Então, o que foi feito? Né? Então, foi digitado no host Windows, ping 192.168.0.1, né, que irá responder com os pacotes de resposta. Aqui está destacado a requisição, né, para quem foi feito o ping, então quem efetua a resposta. Cada mensagem tem 32 bytes de dados, que também faz parte da resposta. Esses tempos aí é o RTT, o atraso de ida e volta de cada um dos pacotes ping enviados. E essa é a última coluna, ele me fornece o tempo de vida de cada pacote. Ao final, ele vai me mostrar algumas estatísticas com a quantidade de pacotes enviados, a quantidade de pacotes recebidos, a quantidade de pacotes perdidos, o tempo mínimo de cada pacote, que foi de 1 milissegundo, que no meu caso aí foi o quarto pacote, o tempo máximo, que no meu caso foi 57 milissegundos, que no caso foi o primeiro pacote, e o tempo médio, que na verdade é a média do RTT dos 4 pacotes de resposta de solicitação de eco que foram respondidas pelo host 192.168.0.1. Então, nesse caso aí, ao receber essas 4 respostas, nenhum pacote foi perdido, o que eu posso concluir? Que esse host aqui, o 92.168.0.1, ele está ativo e o host que enviou a mensagem ping é capaz de se comunicar com esse host. E como que ele vai preencher isso aí? Lá nos pacotes CMP. Então, normalmente vai ser da seguinte forma. O host 1, que é o host que fez a requisição, é este host que tem o endereço IP 192.168.0.126. O host 2, que é o host que vai receber a requisição e posteriormente enviar a resposta, tem o endereço IP 192.168.0.1. Então, como que você vai preencher a requisição? Né? Então, você vai preencher com os códigos correspondentes, o tipo 8, o código 0, vai calcular o checksum. Cada pacote ele tem um identificador e um número de sequência, e aqui, como não foi preenchido nenhum valor diferente, ele preencheu com 32 bytes na área de dados. Chegando no host 2, ele envia a resposta, né? A resposta tem o tipo 0, o código 0, o checksum, né, que já é um valor diferente, já que o pacote não é o mesmo, o identificador igual a 1, o número de sequência 157, o RTT de 57 milissegundos e, como ele é um eco, os mesmos 32 bytes da área de dados. Então, destaque aqui, ó, o tipo 8, que é o tipo padronizado para o valor da requisição, o tipo 0, que é o valor padronizado para a resposta, o número de sequência, nesse caso aqui, ele é 157, que é o mesmo tanto na requisição quanto na resposta, e o RTT, que é o atraso de ida e volta, que é preenchido apenas na resposta, de 57 milissegundos. Vou mostrar um segundo exemplo de uso do pacote ping. Nesse caso aqui, eu vou fazer um ping a um host, que no caso, www.puggoias.edu.br. Então, percebo que aqui já não deu um ping no IP, mas no nome. A primeira coisa que ele precisa fazer é descobrir qual que é o IP associado ao host, que é quem irá enviar a resposta. E nesse caso aqui, como é um host na internet, percebe-se que o tempo de resposta são valores bem maiores do que o outro caso, que era um host que pertencia à mesma rede local. Então, assim, o comando ping ele pode ser usado para testar o quê? Tanto se um host está ativo dentro de uma rede local, ou nesse caso aqui, algum host que esteja presente em qualquer local do planeta, nesse caso aqui, o servidor web da PUC Goiás. O segundo exemplo de mensagem de consulta muito utilizado é o traceroute. O que essa mensagem faz? A ideia dele é traçar rotas na internet, ou seja, se eu dou um traceroute para algum host de destino, na verdade, o que eu estou buscando? Eu estou buscando descobrir por quais roteadores aquele pacote IP passou saindo da origem até chegar ao destino. Nesse caso aqui, nós vamos testar
para dentro de uma máquina Windows. Dentro do Windows, o comando traceroute, ele tem o nome de tracert, que é esse comando aqui. E aí eu estou fazendo um tracert no site da PUC. Percebam que as respostas vão aparecendo aos poucos, né? Então, o primeiro salto, o segundo salto, ainda são hosts dentro da própria rede local aqui da minha residência. No terceiro salto, o que a gente percebe é que ele não obteve resposta, por isso que ele aparece esses asteriscos aqui. Cada resposta ele sempre vai colocar 3 valores. Por quê? Porque às vezes pode acontecer que na primeira vez que ele faz o traceroute ele não obtém resposta, então, mas por exemplo, nesse quarto salto aqui, ó, ele obteve resposta na segunda e na terceira tentativa, mas não obteve na primeira. Uma curiosidade do comando traceroute é que ele vai mostrando todas as etapas. Eventualmente, ele pode fornecer o endereço IP por onde a mensagem está passando, ou mesmo o nome do host, se houver. É muito comum, infelizmente, é muito comum essa situação aqui, ó, que às vezes ele não consegue a resposta a tempo de cada roteador, então esgotando o tempo limite do pedido, né, realmente você vai ver na tela esses asteriscos aqui, então assim, isso pode acontecer. Até que finalmente ele terminou de fazer o rastreamento, né, em 14 saltos ele saiu daqui da minha residência e chegou até o site da PUC. Tá? Então aqui, né, destacado é o comando digitado, o endereço IP do site da PUC, né, o limite de saltos, né, do comando, que são no máximo 30 saltos. Aqui, ó, esse primeiro salto, 9216801, é o roteador sem fio da minha casa. O segundo salto, 9216811, é o modem ADSL da minha casa. Aqui destaca-se aquelas situações que eu tinha comentado lá atrás, alguns hosts que não respondem. Esse quarto salto, na primeira tentativa não respondeu, mas conseguiu na segunda e na terceira. Aqui, ó, ele vai identificando o nome, se houver, de cada roteador e seu respectivo endereço IP. Uma curiosidade é que, olha só o que aconteceu. Apesar do o site da PUC estar aqui em Goiânia, eu estou em Goiânia, a minha mensagem chegou lá em São Paulo, tá vendo, né, e voltou aqui para Goiás até chegar aqui no site da PUC Goiás. Então, assim, esse comando traceroute, ele é um comando muito importante, ele é uma mensagem CMP de consulta e pode ser usado justamente para essa finalidade que nós estamos vendo aqui, que é rastrear a rota por onde um pacote ele vai passar entre um dado origem e um dado destino. Uma curiosidade é que a mensagem ela passou por esse conjunto de roteadores, o que não quer dizer que todas as vezes vai passar por esses roteadores. Por quê? Porque lá na comutação de pacote, nós vimos que cada pacote irá passar pelo melhor caminho naquele instante em que aquele pacote estiver passando na internet. Então, por exemplo, pode ser que agora ele passe por um caminho X e daqui a seguir ele passe por um caminho Y, e isso é perfeitamente normal. Uma alternativa do comando para usar o comando traceroute são alguns aplicativos que mostram isso aí de forma visual. Então, um aplicativo interessante que pode ser utilizado é esse aqui, ó, que é o InTrace, né, que é um visual traceroute, né, que ele funciona para celulares do modelo Android. Né, para a Apple não tem essa versão desse aplicativo, e aqui pela figura dá para perceber que ele vai traçar a rota entre dois hosts usando o mapa. Na verdade, ele usa o mapa do Google Maps. Quem tiver interesse em instalar no seu celular, o link para instalação é esse aqui, ó. E como é que ele funciona? Vou mostrar aqui um exemplo daquela mesma situação que a gente acabou de ver. Né, eu vou querer traçar uma rota entre a minha casa e
o site da PUC. Então, aqui dá para perceber que no ponto inicial, esse aqui é onde fica a minha casa. Né? Tá aqui as coordenadas, direitinho, latitude e longitude da minha residência. E aí, como é que faz? Né? Então, isso aqui eu gravei a tela do celular. Então, o primeiro passo é igualzinho do outro. Né? Você vai, digita o endereço do site que você quer rastrear, no caso que vamos fazer novamente pela achar o site da PUC Goiás. Percebam aqui ó, que ele já está mostrando todas as etapas intermediárias, não? As mesmas que a gente encontrou lá atrás. Aqueles roteadores ali, ó, ele veio para Campo Grande, pulou para São Paulo, daqui a pouco ele vai voltar para Brasília, até que finalmente vocês vão perceber que ele chega aqui em Goiânia. Aqui, ó, 237, 224, 18 já está em Goiânia, já é o site da PUC, está aí a localização que ele encontrou. Dá para perceber que não é a praça universitária, na verdade, o que ele achou foi o quê? Algum nó da rede da Metrogin, que é por onde a PUC ele acessa o link de internet com o resto do mundo. Então, aqui, ó, fazendo a rota reversa de Goiânia, ele vai voltar, né? Diminuindo aqui o zoom, ele volta aqui até São Paulo, aqui, ó, até São Paulo. Se eu clicar ali, ó, tá vendo a etapa 7, tá aí o nome do host, as 3 marcas de tempo. De São Paulo, ele voltou para Brasília. Tá aí o IP lá, né, por onde ele passou lá em Brasília, as 3 amostras de tempo. De lá ele foi para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ali ele passou por 2 roteadores, né, o 4 e o 5. E dali ele voltou para Goiânia, até que ele chegou ali na minha casa, as etapas 0, 1, 2 e 3, né, o modem, o roteador sem fio da minha casa, e o roteador provavelmente da Brasil Telecom mais próximo aqui da minha residência. Então, quem quiser instalar esse aplicativo, ele é bem interessante, dá para traçar rotas assim em todo o planeta, né? Então, o aplicativo chama InTrace e o link é aquele que eu acabei de mostrar. Bom, com isso, nós finalizamos a nossa aula de mensagem CMP de consulta. Eu espero que tenha gostado. Eu estarei à disposição no chat para quem tiver alguma eventual dúvida. E espero que tenham gostado. Bom dia a todos.